O Livro da Divina Consolação da Bem-aventurada Ângela de Foligno, páginas 126 a 130. Assim, ele revelou a dor indescritível e suprema que suportou por nossa causa. E, sem dúvida, Deus compartilhou dessa dor com Cristo, que a carregou. Portanto, ele gritou alto apenas por nós, para que ficasse claro para nós que ele estava sofrendo esse supremo sofrimento por nós e não por si mesmo, o que frequentemente o movia a chorar e a lamentar. Mas ninguém deve imaginar que ele só sofreu quando estava na cruz, pois a formação e organização do corpo, a infusão da alma nele e a união com o Verbo ocorreram ao mesmo tempo. Essa união, maravilhosa além da compreensão, e essa alma cheia de uma sabedoria inefável, representam em si mesmas todas aquelas coisas nas quais devemos acreditar, como se as víssemos presentes diante de nós. E, portanto, ele viu a dor de indescritível amargura vindo sobre ele, pela qual ele foi gerado e concebido. E por causa disso, ele lamentava constantemente, e na medida em que isso lhe foi imposto pela divina e perfeita sabedoria, ele suportou esse grande sofrimento desde o momento em que sua alma entrou em seu corpo até o momento em que dela partiu. As suas palavras atestam isso, pois ele frequentemente dizia que deveria carregar a cruz e que deveria carregá-la até a morte. Ele disse: "A minha alma está triste até a morte." E essas palavras ele não disse por si mesmo, mas para seus discípulos e para nós, para que pudéssemos ser movidos mais perfeitamente a sofrer com o seu sofrimento. E esse sofrimento, juntamente com tudo o que o precedeu, foi mais intenso e agudo devido à nobreza de sua alma. Pois na medida em que sua alma era mais santa, mais sensível e mais nobre, assim eram as dores com as quais ele era atormentado, mais agudas e intensas. As injúrias, aflições e o sofrimento supremo com que esta alma mais nobre foi atormentada foram todos impostos a ele pela mencionada e indescritível disposição divina. E tão profundamente essas dores atormentaram a alma de Cristo, que cada dor particular em si mesma também afligia seu corpo. Além disso, como este corpo virginal era mais nobre e mais delicado do que qualquer outro corpo nascido de mulher, a dor era mais intensa, e ele foi mais profundamente afligido por ela. Cristo sentiu essa dor com maior intensidade porque ele próprio era o verdadeiro Deus. Por isso, toda aflição e injúria que lhe foi feita era uma ofensa sem limites, pois não foi feita apenas ao homem, mas ao verdadeiro Deus. Por esta razão, ele tinha motivo para lamentação infinita, pois ele se afligia sem cessar por toda a maldade e aflição feitas contra ele. Enquanto ele sofria todas essas coisas, o Salvador do mundo, Cristo Jesus, Deus e homem, não ameaçou nem amaldiçoou, não se defendeu nem se justificou, nem se desculpou quando foi acusado. Ele não escondeu seu rosto quando foi cuspido, não retirou as mãos e os braços quando foram estendidos na cruz, não procurou escapar da morte. Mas, de forma completa e em todos os aspectos, ele se entregou nas mãos e à vontade dos homens, para que, devido à sua iniquidade, a obra da redenção fosse cumprida, apesar da oposição e ingratidão deles. O pensamento mais maravilhoso de todos é que, neste terrível ato da paixão cometido contra o inocente, ele deu um exemplo de paciência. Ele ensinou a verdade àqueles que o mataram, e com gritos e lágrimas orou ao Pai por eles. E em troca deste maior de todos os pecados, por causa do qual o mundo inteiro e a natureza humana mereciam perecer, ele concedeu-lhes os maiores benefícios. Assim, pelo sofrimento e dor que lhe infligiram, ele nos salvou da dor e do sofrimento. Ele abriu as portas do paraíso para aqueles que o crucificaram e para todos os outros, reconciliando-os com o Pai. E tal graça ele obteve para nós que, por meio dela, nos tornamos filhos de Deus. Essa reconciliação foi realizada por meio daquele mesmo ato, pelo qual o mundo inteiro e toda criatura eram dignos de condenação por causa dele, pois a criatura havia sido encontrada culpada de cometer um pecado tão grande contra o seu Criador. Ó piedade! Ó misericórdia imensa! Ó incredível benignidade, que fez com que tal graça infinita abundasse onde antes só havia abundado a infinita iniquidade. Verdadeiramente, este mistério não tem fim, mas foi ordenado por aquela infinita bondade e misericórdia, para que tivéssemos um exemplo de resistência em todas as tribulações e adversidades, e para nos ensinar não só a nunca retribuirmos o mal aos nossos inimigos, mas a, por amor a ele, fazermos o bem a eles. Se algum patriarca, profeta, outro santo ou até mesmo um dos anjos nos tivesse dado tal exemplo,
certamente atribuiríamos grande mérito a ele, mas que a infinita sabedoria de Deus tenha se manifestado entre nós de forma encarnada, que a infalível verdade, que não pode enganar nem ser enganada, tenha nos dado tal exemplo de vida, é algo que não deve ser jamais negligenciado, mas que com toda a atenção e diligência deve ser seguido com a máxima perfeição. Sabemos, ouvimos e ao longo de todo o dia, falamos e discutimos sobre como o Filho de Deus passou sua vida inteira em sofrimento, e como ele não apenas suportou pacientemente as tribulações que caíram sobre ele, mas que, nunca tendo cometido pecado, ele as escolheu, e por sua própria vontade as tomou sobre si. Sim, ele buscou a tribulação e, tendo-a encontrado, ele a amou e se submeteu a ela, mostrando sua resistência em palavras e ações, e pregando que todos aqueles que a suportassem, da mesma forma, seriam abençoados. Ele não apenas com palavras vazias louvou e glorificou essas aflições do corpo e da alma, pacientemente suportadas por amor a Deus, mas realmente a suportou em seu próprio corpo e alma, aquilo que nenhum outro jamais suportou. E ele diz que, por meio dessas tribulações, ele entrou em seu reino e sua glória, afirmando que, por nenhum outro caminho ou meio, exceto através do sofrimento, dor e tribulação, é possível alcançar a graça eterna. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As Três Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.